E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai utilizar os dividendos que foram pagos pelo MXRF11 ao longo do tempo e projetar qual seria um preço interessante para cogitar investir nele, estando em uma relação de risco-retorno mais atrativa. Para você que não conhece, o MXRF11 é um fundo imobiliário de papéis e muitas pessoas gostam dele porque mensalmente ele paga os dividendos em uma quantidade interessante e para você investir nele, você precisa apenas de algo próximo de R$ 10, ou seja, é bem prático. Você separa ali aquela graninha, investe e no próximo mês já está recebendo seus dividendos. Mas como muitas pessoas ficam em dúvida de qual seria um preço interessante para investir nesse fundo imobiliário, se expondo a uma relação de risco-retorno mais atrativa, a gente vai utilizar esse método para a gente ver como que ele fica. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. E se você já investe no MXRF11, comenta aqui embaixo e diz qual preço que tu acha interessante para se expor a esse fundo imobiliário. Para você que não entendeu essa parte do fundo imobiliário de papel, é isso daqui, ó. O fundo imobiliário Maxi Renda foi constituído em setembro de 2011 e tem como objetivo oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, debenture, LCI, cotas de FIIs, ou seja, como ele não tem um patrimônio ali por trás, para ser denominado como um fundo imobiliário de tijolos, ele investe em títulos de dívida, ele investe em cotas de outros FIIs. Isso o torna um fundo imobiliário de papel, então ele investe recursos nisso, em títulos de dívida, para daí sim o retorno dele vir dessa parte. E por que é interessante você saber disso antes da gente ir para o cálculo do nosso método? É que esses títulos de dívida geralmente eles são lastreados como a taxa de juros ou com o IPCA, que seria uma métrica de inflação. E o que isso significa? Que a rentabilidade, o retorno desses investimentos, ela poderia oscilar a depender da movimentação cíclica tanto da taxa de juros ou do IPCA, conforme a exposição que o fundo ter em cada um desses tipos. Então essas coisas poderiam impactar diretamente no resultado final de dividendo que vai parar no seu bolso. Então agora a gente vai pegar os dividendos que foram pagos no passado, projetar um dividendo esperado que a gente almeja em ter com retorno nos nossos investimentos e aí sim a gente vai conseguir identificar qual seria um preço atrativo para cogitar se expor às cotas do fundo imobiliário MXRF11 em uma relação de risco-retorno mais interessante. Então, quando a gente vem aqui na planilha, o valor atual do MXRF11 está na casa de R$ 10,57, o valor patrimonial por cota de R$ 10,07. O valor patrimonial seria o quê? O valor total de patrimônio dividido pelo número de cotas. Então a gente já consegue ver que ele é trabalhado um pouco acima do valor patrimonial. Isso não é um problema, mas você tem que sempre ficar atento e sempre lembrar daquela questão que eu comentei com vocês de que o retorno dele vem de investimentos que podem estar atrelados à taxa de juros ou à métrica de inflação e qualquer mudança cíclica aqui impacta diretamente o resultado do fundo e impacta o seu dividendo que vai ser distribuído. Então aqui eu elenquei os dividendos pagos por ano de 2017 a 2022, coloquei um dividendo esperado de 10%. Essa métrica de 10% poderia ser 7, 8, 10, a depender do que você busca com retorno em dividendos com base nos seus investimentos. Então aqui no dividendo mínimo ficou na casa de 83 centavos, no dividendo máximo R$ 1,21 e o dividendo médio de 0,96 centavos. Essa parte do dividendo médio a gente utiliza para não se expor apenas a rendimentos positivos ou negativos que ocorreram no passado, porém que não seriam recorrentes. Então a gente faz essa média para conseguir ter uma melhor tomada de decisão. Então aqui o preço estimado com base no dividendo mínimo e esse dividendo esperado de 10% ficou na casa de R$ 8,30, para o dividendo máximo R$ 12,10 e para o dividendo médio R$ 9,57. Ou seja, o preço bom para cogitar se expor às cotas do fundo imobiliário MXRF11 seria inferior ao valor atual que ele está sendo trabalhado, mas isso não significa que ele esteja caro, apenas que, com base nessa métrica mais prudente e conservadora, um preço de entrada mais livre de risco seria inferior ao valor atual. Na métrica de preço-valor patrimonial, para o dividendo mínimo ficaríamos com 0,82, para o dividendo máximo 1,20 e para o dividendo médio 0,95, que seria ali meio que uma métrica ideal, um pouquinho inferior a 1 ou a 1, que seria alinhado como se fosse um preço justo. O valor bom ficou naquela casa ali de R$ 9,57.
E quando a gente olha aqui no Status Invest, a gente consegue ver que realmente o fundo ele sempre trabalha aqui nesses valores de R$ 10 e que em alguns momentos ele apresentou valores de R$ 9. Mas apesar disso, apesar de o preço bom parecer ser um preço ótimo, porque ele está sempre ali naquela média que o fundo trabalhou o valor de cota, a gente vai tirar uma margem de segurança aqui para ter um preço mais próximo de ótimo, um preço mais prudente, se assim você achar necessário. Então, quando a gente tira de margem de segurança 10%, a gente ficaria com um preço ótimo na casa de R$ 8,61. Então, com base no cálculo do método, o preço bom seria de R$ 9,57. E o preço ótimo, R$ 8,61. Mas você tem que ter bem claro o seguinte: a gente utilizou os dividendos pagos no passado, não necessariamente os dividendos do futuro vão ser iguais, eles podem ser menores, maiores, iguais, ou seja, a gente utilizou um histórico do passado apenas para se nortear. E como os resultados deram inferior ao preço atual, não significa que o preço atual esteja caro, apenas que você precisa analisar mais profundamente para entender aquelas questões que eu comentei sobre rentabilidades atreladas à taxa de juros ou à IPCA, ver qual é a maior exposição desse fundo imobiliário, para daí sim você entender se tem um risco maior envolvido ou não. Aí sim você vai conseguir interpretar se esse preço atual, ou se o preço bom, ou se o preço ótimo vão fazer mais sentido. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!